Bom dia, pessoal. Mais um dia. Nós iremos explanar agora algumas coisinhas aqui por alto, né? Isso aqui sem muita conhecimento, seria assim. Uma coisinha que eu tava matutando lá em casa e ao mesmo tempo tentando trazer uma compreensão para mim mesmo. Ontem eu tava junto com uma pessoa e essa pessoa me indagou uma coisa interessante que me chamou a atenção e chamou a atenção dela. E ela falou assim: Júnior, será que isso? Nossa, você vê, a conversa foi muito grande, até vasta. Acontece por isso, por isso, por isso. Eu falei, cara, não sei. Ah, mas eu tava com uma pessoa que essa pessoa não me ajuda. Ela faz isso, faz aquilo outro. Bom, até então, ela contou os problemas dela. Não era uma mulher, tá? Era um homem. E aí, ela simplesmente falou assim: será que eu tenho um dedo podre para mim achar uma pessoa que, que me compreende, que me entende, sei lá, algo assim e tal? Aí eu peguei e falei assim, olha, eu não sou a melhor pessoa para fazer isso para você, mas o que você quer entender? Não, é porque você é uma pessoa que é bem esclarecida. Eu queria que você tivesse alguma ideia, me desse algum norte para mim ir. Eu falei, não, eu não posso ser o norte para você ir. Você tem que achar o seu próprio norte, porque eu não posso criar seu futuro e nem muito menos te apontar para alguma coisa que talvez eu nem sei se vai dar certo. E ela falou, não, eu sei que você é uma pessoa que é bem esclarecida nesse ponto. Porque eu já vi você resolvendo algumas situações assim. Eu falei, não, mas eu resolvo pra mim, eu não resolvo pras pessoas. Resolvo pra mim. Aí ficou naquilo, e aquela nhaca e tal. Aí tá, até que eu resolvi falar alguma coisinha. Aí ela falou, eu perguntei assim primeiramente, como que é a pessoa que tá do seu lado? Eu quero só saber como é que é a sua interação com ela, como é que é o seu convívio. Ele, não, é porque eu tô só namorando. E eu conheci ela já faz cerca de uns 4, 5 meses. Mas agora eu não posso fazer nada. Não posso conversar com os amigos, não posso sair com a minha família, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo outro. E foi falando tanta coisa, gente, mas tanta coisa. Que eu falei, olha, eu não tenho muito o que falar sobre esse assunto não, mas com certeza essa pessoa que você tá é uma pessoa muito narcisista. Ah, mas eu não sou isso não, e essa pessoa acho que nem é isso também não, porque ela não é alemã. Eu falei, não, mas você tá entendendo a coisa errada, não é aquela palavra cisista lá da Alemanha, não. Eu tô falando narcisista. Narcisista é a pessoa que é controladora, pessoa que tem uma força cognitiva de dominação, uma força de controle sobre a outra pessoa. Aí ele falou, tá, entendi. Então por isso que era desse jeito? Eu falei, mas por que você não está conseguindo? Ele falou, não, é porque assim, nós estamos numa situação assim, porque vamos ver se parece com vocês. Ou talvez já alguma coisa aconteceu parecida com vocês. Ele dizendo ele que conheceu ela com poucos meses aí, igual ele falou, né? 2 meses, não vai fazer mais que isso. E aí simplesmente ele falou assim, mas por que ela faz isso comigo? Eu não faço isso com ela. Ela mal me conhece. Ela já quer me colocar debaixo do sapato dela. Eu falei, cara, não é bem assim que funciona. Mas é assim pra ela que a banda toca. Aí ele, mas como assim, cara? Tem jeito de resolver isso? Porque eu gosto dela, é uma pessoa muito boa. É uma pessoa assim, assado, mas
me prejudica tanto. Eu falei, cara, só tem duas coisas que você pode fazer. Ou você estuda para você compreender ela, você se auto-estuda, para você se compreender, depois você vai compreender ela. Por isso que eu tô te falando, tem que estudar. Ou se não, você larga e acha outra pessoa, mas você só vai achar essas pessoas, porque a pessoa que, como é que eu vou dizer, gente? Tem uma palavra mais sólida para falar o que é uma pessoa. Tipo assim, uma pessoa passiva. A pessoa que é passiva, ela não é reativa. Então, se ela não é reativa, ela depende de outra pessoa que é reativa. Ou seja, um narcisista. Talvez soa com alguém de vocês. Talvez as pessoas que acham que só tem um dedo podre, igual esse colega meu, pensam assim: ah, eu acho que é eu que não presto, eu sou a pior pessoa do mundo, eu que não consigo viver com ninguém. As pessoas que estão ao meu lado sempre me maltratam, me pisa, me chuta, me cospe, me morde. Você sabe, eu não preciso falar muitas outras coisas aqui. Gente, tem muitas outras coisas por debaixo disso. Que se você for procurar mesmo, realmente, se você quer resolver seu assunto, vamos dizer, para um relacionamento que está hoje começando, não vou dizer que seja a melhor coisa do mundo, tá? Mas vamos dizer que seja assim, a melhor coisa que tem para se fazer quando você percebe que a outra quer te impor, ou quer te fazer alguma coisa, quer te mandar, quer te fazer isso, tudo bem, talvez pode ser só para sua melhora, para sua expectativa. Eu não vou dizer que tenha meses, dias ou anos. Tem pessoas que conseguem mascarar esse narcisismo por muitos e muitos anos. Mas tem pessoas que não aguentam e se transformam com poucos dias depois que conquistou aquilo que ela queria. Você entende mais ou menos? Eu sinceramente, eu acho que eu sou narcisista de nascença mesmo. Porque eu tento controlar tudo que está à minha volta. Eu não gosto disso, eu não fico perto. Hoje eu faço isso, né? Porque eu me controlo hoje. Hoje eu entendi que é uma pessoa narcisista, eu controlo isso. Eu não gosto disso, eu não quero que você faça, então você não vai fazer, tudo bem, e é uma anarquia só. E, gente, a melhor coisa que tem é se conhecer melhor, é se entender, é saber como que você funciona. Eu, primeiramente, quando eu fui buscar a solução para mim, foi quando eu percebi que eu tinha raiva das pessoas. Ódio, eu tinha ódio de muita gente. Era complicado, eu queria ficar sozinho, eu não queria ficar com ninguém perto de mim. Eu não queria, assim, tipo, eu não queria me ter relacionamento, eu não queria estar conversando com um colega, eu muito menos estaria conversando com você se eu tivesse aquela ideia lá de antigamente, se eu não tivesse feito esse autoconhecimento. E eu dou graças a um colega meu que ele conseguiu adquirir um curso e esse curso me abriu o olho. E ele é muito caro. Ele era muito caro. E aí um outro colega meu começou a fazer porque eu falei para ele que isso era interessante ele saber. E hoje ele é psicólogo, né? Hoje ele fala, cara, a pior coisa que teve na minha vida foi eu não entender o que estava acontecendo comigo quando eu era mais novo. Mas, cara, isso daí é de praxe de todo mundo. Todo ser humano tem isso no seu início de caminhada, né? Porque a gente não vem aqui sabendo tudo. Então a gente vem para aprender, entender. E a melhor coisa que tem é ter o autoconhecimento e ter um desenvolvimento pessoal é, no mínimo, no mínimo, eu falo isso é porque é no mínimo de um mestre. Por quê? Se você não se compreende, você nunca vai se auto-entender e muito menos vai entender a pessoa que está do seu lado.
como acalmar, como tirar essa pessoa que está dando trabalho para você de algumas situações, como você colocar essa pessoa num caminho interessante, que vai os dois caminhar, mesmo que seja difícil. A pessoa algumas vezes está assim, ou talvez no outro dia está de outro jeito. É muito difícil você compreender as outras pessoas se você não se compreende. E é verdade. Se na hora que você começa a se autocompreender, você sabe como é que fulaninho tá passando por aquilo, por isso, por isso e por isso. Você sabe que ciclaninho tá daquele jeito por isso, por isso, por isso. É por isso que eu tô entendendo esses colegas meus, eu tô entendendo alguns amigos. Então, eu fiquei muito assim. Ontem eu fiquei muito assim, é, até encabulado, porque um colega meu, que nem conversava direito comigo, chegou em mim e falou assim: Ô rapaz, eu sei que você é entendido e tal, disso aí, mas não sei o que. Eu falei, cara, eu sou só um gestor ambiental e engenheiro, não tem muito o que fazer, não, cara. Aí ele, não, moço, eu sei que você entende, porque fulano de tal, eu conheço ele fazia isso, ele tinha isso, ele te mostrou o caminho. Eu falei, não, eu sei, mas eu queria te mostrar outra forma que poderia te ajudar, mas, ai, cara, é muito difícil, você tem que sentar, tem que ficar me ouvindo. Você não gosta disso, cara? Ele falou assim, não, ô, vamos ali, vamos tomar um café, ou se não comer alguma coisinha pra gente... Aí a gente foi. Aí de tanto ele insistir, a gente foi. E aí ele me contou tudo isso, o que estava acontecendo com ele, estava acontecendo com a moça que estava com ele, que disse que ela era muito, até agressiva. Ela se mostrou agressiva agora, nesses últimos dias, dizendo ele, né? Dizendo ele que ela desceu de um negócio lá que ele estava, eu acho que era de uma escadariazinha que ele estava descendo lá, e aí ele tropeçou e apoiou no ombro dela assim e abaixou. Rapaz, disse que essa moça pegou, deu um safanão tão grande nele. E eu vou falar uma coisa pra vocês. É o único medo de eu falar assim, pra vocês compreender, pra você ver a situação que ele passou. Tipo, vamos dizer uma fábula, né? Como uma fábula. Põe na cabeça que isso aí é uma fábula. Que não tem. Os personagens são fulaninho e ciclaninho. Essa pessoa que fez essa reação é a reação natural dela. É a reação que ela tem com tudo. Mas essas pessoas, elas mascaram, elas mascaram essa verdadeira personalidade. Por quê? A maioria de uma pessoa narcisista, a maioria das pessoas narcisistas, todas, vamos dizer assim, 99,9 e alguma coisinha, porque é quase 100%. Não são todos, tá? São casos raros que não seja assim. Eles são manipuladores, igual eu falei, eu era assim. Não aceitam a pessoa fazer uma coisa que... como é que eu vou dizer? Não aceitam que as pessoas fazem coisas que contrariam elas. Eu não sou desse povo, tá? Mas quando eu era contrariado, no meu caso, tá? Quando eu era contrariado, eu saía de perto. Foi quando eu falei para vocês sobre a questão do isolamento. Essa é o é a chave que acontece com várias pessoas. Várias e várias pessoas acontece isso, demais da conta. Aí o que que acontece? A maioria dessas pessoas, elas têm quase tudo em suas mãos. Se ela quer um emprego, ela vai lá e consegue. Se ela quer crescer em cargo, ela vai lá e consegue crescer nesse cargo, dentro dessa empresa, ou dentro de uma coisa, alguma coisa assim, ou monta uma loja, monta
uma padaria, monta alguma coisa. A maioria dessas pessoas que é narcisista, elas é voltada para o lado empreendedora. E não é uma coisa ruim, é porque elas querem ter o poder de gente. Não, isso não é coisa ruim. De você querer empreender em você, você ser uma pessoa livre até certo ponto de querer, né, seguir seu próprio caminho, suas próprias visões, com suas próprias vidas, com seus próprios alguma coisa assim. Então, a maioria dessas pessoas, tem o bichinho aqui. Ô, bichinho, larga aí. Aí, tem um bichinho no meu pé aqui. Bichinho. Aí, o que acontece? Essas pessoas, quando ela tem esse lado narcisista, voltado para essas condições que eu estou falando para vocês, elas, a maioria das vezes, elas se frustram, não totalmente. A pessoa que vão dizer que ela era uma pessoa que virou empreendedora hoje, tem uma bela de uma farmácia, qualquer outra coisa, pode ser qualquer outro empreendimento. A maioria das vezes ela não quer nem saber, não quer nem saber se tá vendendo coisa que vai machucar alguém, que vai, entendeu? É vendendo, vai lá e vende, não quer saber não. Aí vai que tem aqueles cosméticos, aquelas coisas lá, cara, que talvez não vale nada, não faz efeito nenhum. Depois vai lá, não, vou colocar aqui porque isso aqui tá vendendo muito. Vai lá e coloca lá a mesma coisa de outros estabelecimentos. É a mesma coisa, não muda nada. A mente de quem controla o empreendimento é o que faz o empreendimento para frente. Tem alguns que é ganancioso, faz o quê? Começa a pisar nas pessoas, seus empregados. Mas o que acontece quando isso acontece? O interessante é que essa mente, ela é... Mas eu acho que eu vou falar essa coisa mais para frente. Mas eu vou só triscar só para vocês entenderem. Vocês já sabem aqueles trabalhos que você vai e não para ninguém nesse trabalho. É porque o gerente é ruim. É porque o administrativo lá, eles não querem gastar com mais ninguém. É porque a empresa lá tava querendo tirar dinheiro do funcionário, mas não sei o quê. Mas eles são contratados dessa forma, nesse mesmo modelo, para fazer essas empresas funcionar. Mas é para puxar pro patrão. Por que que uns puxa tanto o saco do patrão que depois, nossa, cara, você já toma birra. Eu tinha uma birra de gente desse jeito. Gente, nossa senhora. Caraca, velho. Coisa que eu tomava birra. É birra mesmo. Mas eu não entendia isso que eu entendo hoje. Com o tempo, eu não parava em serviço nenhum. Como não para. Loguinho eu já acho algum motivo para me sair. Algum motivo. E a mesma coisa acontece com essas pessoas que são narcisistas. Elas são assim. É igual eu tava falando sobre a questão da pessoa que está num lugar que quer culpar o gerente, quer culpar fulano, que eles também têm uma culpa nisso, que eles fazem de propósito. Mas a empresa é totalmente a culpada desses funcionários. Tá lá, tá? O dono é um narcisista que quer outro narcisista para comandar aquilo que ele comanda um outro narcisista. E narcisista, você se comanda, a maioria deles, quando dentro de um cargo, dentro de uma empresa, a maioria disso, as empresas controlam ele pelo ego. Eles inflam o ego dessas pessoas e falam, fulano, rapaz, fulano, vem cá, eu vou subir você, você vai virar um gerente sênior, ou senão você vai virar um presidente sênior da empresa. Ou senão, ou talvez a pessoa é só um atendente. Ô fulano, você tá indo no negócio do atendimento, cara, eu vou subir seu salário se você pegar e fazer isso. Isso se a pessoa tiver uma índole muito ruim, tá?
Ó, se você fizer isso com os outros negócios e me contar o que está acontecendo, porque eu não vou ficar aqui de olho em vocês, não. Ó, o controle. Eu não vou ficar de olho em vocês. Mas eu quero uma pessoa de confiança que possa me trazer pelo menos algumas coisas aqui, porque eu tô achando que aconteceu isso, isso e isso. Ele pega uma verdade que aconteceu, talvez lá atrás. Eu não quero que aconteça aquilo novamente, uma briga, uma discussão, mas dentro da empresa, por incrível que pareça, gente, vocês podem achar que não. Vocês podem achar que isso que eu tô falando aqui é uma besteira, mas vê em todas as empresas, grande, pequena, não importa. Em todos os lugares, eles pegam a pessoa e deixam ela como se fosse, não é um escravo funcional, mas colocam as pessoas narcisistas para controlar essas outras pessoas. E essas outras pessoas, elas controlam essas pessoas que fazem essas pessoas controlarem outras. Que ela não vai ter o fluxo para pegar lá. Então ela faz o mesmo esquema. Por isso que o gerente é mais amiguinho de um. É por isso que o gerente, a gerenta, sei lá, né? A gerente, ela é mais voltada a fulana, a ciclana, a beltrana, e você não. Você talvez até narcisista, mas você precisa pagar os boletos. E o que você faz? Você vira uma pessoa passiva. É que eu falei para você, você coloca no peso na balança da questão em qualquer lugar. Um dos dois, por isso que eu falei para você sobre o relacionamento, um dos dois tem que ceder. Você entendeu? Nunca vai estar em equilíbrio. Nunca. É essas horas de ceder para você não virar um passivo total. Essas horas que você tem que entender. Ah, mas como é que eu lido? Eu vou falar primeiramente com a questão da menina que o rapaz arrumou. Como é poucos meses e ela veio agora apresentar esse sintoma para ele, né? Porque para ela já é normal. Ele até assustou, porque ele nunca tinha visto, ela foi muito agressiva por uma coisa tão assim boba. Mas só que para ela é uma afronta pegar nela daquela maneira. Ah, mas ele não me toca, talvez ela tenha a síndrome do TDAH. É aquela coisinha de não me toca, essas coisas assim, sabe? Pode ter sim, tem essas coisas. Mas, gente, olha, eu sei que é uma questão séria, é uma questão assim, mas se você não souber o que você está lidando, ou como você vai lidar com algumas coisas assim, vai acontecer igual acontece no seu trabalho. Sempre aquele fulano que é narcisista, ele sempre se destaca. Por que ele sempre se destaca? Você entendeu? E os outros narcisistas não. Aquele lá se destaca porque ele é empoderado, né? Porque ele é empoderado. Ele sabe colocar o negócio, a força narcisista dela na frente. Ele coloca aquilo lá como se fosse um espelho para todo mundo ver. Mas um espelho de 4 lados, ou de 5 lados, 6 lados, não importa. Ele tá vendo todo mundo. Ele sabe. Ele conversa com você, ele te entende. Mas depois, na hora que ele tá talvez no lugar que ele precisa estar, ou onde ele quis estar, chegou, né? Até nível gerente, ou qualquer coisa. Talvez era um fala, ó, o limpador de batata ali, do nada ele começou a virar aqueles cargos, né? Foi começando a crescer até virar o gerente da empresa. Tirou o lugar até do outro cara que dizendo à empresa que não estava fazendo o serviço dele. Talvez é que ele estava cansado também. Um das vezes muito tempo trabalhando numa coisa só. A pessoa que não é narcisista, ela se cansa, ela quer pegar e falar, não, velho, vou tirar uma viagem, vou tirar umas férias aí, não sei para onde, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Por quê? Para descansar. Mas a pessoa que está crescendo como narcisista, ela não quer ficar como gerente. A maioria não quer. Ela quer ser dona. Muitas vezes ela quer até mandar mais do que o patrão. Você entendeu agora o que eu estou querendo dizer? Com questão de narcisismo? Que tem N fatores que fazem o narcisista ser o que ele é. Essa moça, eu não conheci ela ainda. Eu ainda vou chegar a conhecer ela. Eu vou um dia entrar em contato com ele e a gente vai sair
né, para fazer um almoço ali, um casal, por exemplo, assim, eu, minha esposa, ele com ela, isso aqui, pra gente ter uma ideia. Porque eu não posso tirar uma conclusão de uma pessoa que eu não sei como é que é. Mas de mim eu sei. Das pessoas que eu convivi, das pessoas que eu convivo, esses aí eu tenho certeza como que funciona. Então, gente, só de curso, de cursos de autoconhecimento, talvez agora vai, talvez os meus colegas que vão ver esses vídeos aí, se eles acharem esse vídeo pela internet, né? Eles vão saber. Eu já fiz mais eu acho que é 12 ou 13 cursos de autoconhecimento e de pessoas renomadas, não é de qualquer um não. Eu tive um de um rapaz chamado Franklin, lá dos Estados Unidos, foi o primeiro que eu fiz. Ele era inglês, só que ele falava português e estava lá em Goiânia. Eu fui em Goiânia em 2000 e acho que foi 2016, eu acho. Eu tive essa oportunidade porque esse colega meu agora que eu conheci agora, ele é parente do outro colega meu que tinha uma balinha na agulha. E nós fomos lá para fazer esse curso, porque quem indicou isso aí foi um pessoal da igreja, não lembro que igreja que foi, que era para ele virar pastor. Ele tinha que ter que ir lá para ele entender os seus fiéis, entender mais não sei o que. É por isso que vocês não devem acreditar somente naquilo que falam dentro de igreja evangélica. Lá tem N coisas que eles fazem para controlar uma pessoa dentro daquele recinto. Talvez você saia de lá hipnotizado ou com uma crença de que os caras colocam em você. Então, em qualquer lugar que você for, onde tiver ritual, essas coisas assim, tudo que você acha que é coisinha simples, boba, é por Deus, é não sei o que, gente, para com isso. Muitas vezes os caras fazem isso para hipnotizar mesmo. Se não me engano, eu vou falar de uma igreja aqui. Uma igreja, viu? Uma tal de Uni Senhora Versal lá no final. O cara que criou isso aí, ele é um cara daqueles cara dos negocinhos aqui, com a letra M aqui, ó. Né? Eles são maçonzeira no 12. E ele, como uns outros pastores que vocês conhecem pela televisão aí, que eles que mais aparecem. E o que acontece? Lá, naquele templo gigantesco que ele tem lá, não sei se é em São Paulo, eu acho que é em São Paulo, que eu nem presto atenção no lugar que esses caras fazem esses trem. Eles ensinam e dão curso para pastor. E esse colega meu passou por alguns processos lá. E ainda foi convidado ainda para entrar lá dentro do grupo, né? Esse grupo que eu tô acabando de falar para vocês, da Sara, amassadorias aí, né? Amassadorias. Então, ele foi chamado, só que ele não entrou. Ele hoje, ele está tentando seguir uma outra linha, mas dentro da questão evangélica, tá? Ele é evangélico até hoje. E nós conversa tranquilo, cara. A gente não conversa sobre essas questões. Ah, isso, aquilo, outro. O ser lá em cima, Deus, pá, não, que não sei o que. Não, ele não fala assim. Ele tem uma mente bem desbloqueada. Não é essa. Por isso que eu falo para vocês, a maioria dos pastores, eles são pessoas que eu não sei dizer se elas são amigas ou inimigas, sei lá de quem, do pessoal que está lá dentro, mas ele precisa de ter isso. Você pode ver, tem pastor que tem ienes coisas, isso, aquilo, outro, é porque está sabendo mexer com a sua cabeça. Por quê? Ele é narcisista também. E quando você vai para esses lugares fazer esses cursos, você aprende a ser um narcisista. Entendeu? Aquele que tiver a melhor prova de um narcisismo, ou narcisista, essa pessoa
ela é chamada para dentro do grupo. Ela se desenvolve rápido, ela tem isso, ela tem um entendimento muito mais lógico que muitos outros, então são chamados para ser assim. Aí você vai ser o quê? Talvez até um boi de piranha, uma massa de manobra, uma bucha de canhão para essas pessoas, tá? Mas isso daí são outros narcisistas, tá? Esses aí são narcisistas fodásticos, certo? Deixa pra lá. Aí, como a gente tava falando sobre essa questão dessa pessoa ali, esse colega meu me ensinou a muitas outras coisas. E aí ele falou, Júnior, vamos fazer isso, vamos embora. Ah, mas e se um dia eu for fazer isso? Eu falei, cara, vamos embora, vamos fazer também, não tem esse negócio não, vamos embora. E assim a gente foi fazer. Aí eu conheci outro que me levou para conhecer outro tipo de coisa. Então, aí o meio foi me levando a encontrar coisas que eu nunca tinha acesso, que eu nunca nem imaginava que eu tinha. Era outro mundo, totalmente diferente do mundo que eu me conhecia, ou o mundo que eu não me revelou diferente. E aí, a minha família já começou a ficar assim. Ah, você já tá pegando isso aí, com certeza, isso aí você vai usar contra a gente. Meu Deus do céu, cara. Depois que eu escutei isso, eu falei, não, gente, para com isso. E eu vou falar uma coisa. Eu tô querendo me entender, eu quero saber por que eu sou frustrado da vida. Por que a prosperidade não bate na minha porta? É isso que eu quero saber, é esse ponto que eu quero entender. Porque eu quero ficar longe de todo mundo. Aí meu pai, é porque você é ignorante, é porque você é aquilo outro, é isso que eu escutava direto. Quando eu era mais jovem ali, o adolescente, eu não era uma flor que se cheira, tá? Eu não era flor que se cheira, não. Eu tenho muito passado meio estranho. Mas eu não vou contar aqui, não. Agora não. Só se colocarem aí nos comentários aí, né? Se, não, eu quero saber o que você fez lá, tal. Não, conta pra gente aí. Não, se eu ver muito comentário, até que talvez eu conto. Mas até então, isso aí não vai ficar pra mim mesmo. E algumas pessoas que já me conhecem. Então, aí o que eu falei com essa pessoa? Eu falei para ele que eu queria conhecer, eu queria entender, eu queria correr atrás dessas questões que eu tô acabando de falar para vocês. Desses 12 cursos que eu fiz só de autoconhecimento, eu vou falar para vocês na realidade que para mim é tudo, tipo assim, a gente só aprende mesmo na prática, não é na teoria. Lá tudo era teoria, nunca coloquei em prática, eu só fui me entendendo. Quando eles falam das técnicas que você tem que usar, aí que pega. Como você vai aplicar sendo que você nunca fez isso na vida? Igual, por exemplo, uma técnica que eu acho que vai dar certo com essa pessoa que ele conhece. Isso é uma técnica, viu? Eu não vou falar tudo aqui não. Por exemplo, pessoas narcisistas que se acham o dono da verdade, vamos dizer assim. Não dessa moça, dono da verdade não. Dono da verdade, isso daí é depois. As pessoas que acham, igual essa moça, que ela agora começou a apresentar o lado agressivo dela, o lado da ignorância, ignorante mesmo. E aí ela é uma pessoa doce somente quando ainda não conquistou. E ela se torna uma pessoa agressiva depois que ela conquistou. E aí todo mundo fica assim, mas aí vai vir um relacionamento tóxico. E é verdade, vira-se um relacionamento tóxico, que a pessoa quer você como se fosse um prêmio. Você é um prêmio para ela. Ela te conquistou, cara. Você não é mais nada do que um prêmio. E aí, essas pessoas partem para outro rumo, ou seja, quer botar uma guampa, né? Um chifrinho na cabeça dos outros, pensando que o outro não vale mais nada. Não está proporcionando aquilo que ela quer. Porque o passivo, a maioria das pessoas passivas para narcisista, elas só funcionam até a hora que ela está proporcionando alguma coisa para ela. Desculpa. Mas para ela só vai
dá certo enquanto ele ou ela tiver ainda embaixo do pé, pisado na cabeça dessa pessoa. Aí para ela isso é funcional. Fora disso, rapaz, vira um escarcéu esquisito. A técnica que talvez funcionaria com essa pessoa, não vou dizer que é 100%, mas cerca de 80% funciona. É o seguinte, pessoa ignorante, tá? Uma pessoa ignorante, você for ignorante, ela tá vendo que ela chegou no nível, tá certo? Ela tá vendo que você não tá melhor do que ela. E aí ela te joga tudo que ela pode, para ver se você tem cunhão de verdade mesmo, se for homem. Se a mulher tiver também, não vou nem falar aqui, peito para isso. Assim, eles tentam te dominar. Você pode ver, a maioria das pessoas é assim. Você tenta bater de frente com ela, ela tem outras coisas melhores para debater com você. As armas delas é muito mais forte do que a sua. Mas a pior coisa disso tudo é não brigar. Ah, mas gente do céu, uma pessoa que é irritante, ignorante, todo tipo de jeito de você imaginar, é fazer duas coisas. Essa técnica aqui é infalível, gente, é infalível. Ela não, essa técnica aí eu já testei, já fiz algumas pessoas testarem e nó, cara, não, não, não tem falha. É a técnica de você parar e falar assim, por exemplo, vamos lá, uma situação, vamos criar uma situação aqui. Vamos dizer que a pessoa está lá discutindo com o rapaz lá. É uma mulher, vou dizer a mulher, que a mulher que é o sexo frágil, tá? Assim, fala que é frágil, mas frágil não tem de nada. Desculpa aí, pessoal. Mas é verdade. Nenhum dos dois lados é frágil. Isso é a verdade. Mas a gente se mostra frágil quando a gente quer. Então, o que que acontece? O emocional é terrível, tá? Quando você não dá conta de controlar ele. Vamos dizer que o cara tá discutindo, vamos dizer assim, o cara tá discutindo com a namorada dele e brigando, e brigando, e brigando. Fala, eu vi você, e talvez ela nem fez isso. Eu vi você com fulano, porque fulano era seu ex, e você tal, 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 e te aponta dedo na sua cara, e faz assim, 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 que você fez isso, te joga tudo o que ele faz contra você também. E essa é o último estágio. Vamos dizer que já chegou nesse estágio, que você nem sabe que essa pessoa tá te traindo. Mas aí ele quer te jogar na sua cara que você tá traindo ele. Você não tá fazendo isso. Pô, tomara que não, tá? E aí de repente vai e você não tô fazendo isso, porque aquilo. Eu não faço isso, quem faz isso é você. Cara, pode, ó, sua vida vai virar um inferninho a partir disso. Vai virar um inferninho a partir disso. Por que que vai virar um inferninho a partir disso? Aí já vai vir o quê? Quando é homem, acontece com o lado feminino também. Quando é homem, ele vira uma pessoa agressiva, intolerante. Tudo que você fala pra ele, você é errado. E aí você não consegue sair do relacionamento por medo. Por quê? Ele começa a te ameaçar. É isso que eu tô falando. Ele começa a te ameaçar porque ele é o sexo forte, né? Ele, assim, ele é forte, óbvio. O homem é mais forte que a mulher. Né? Todas as mulheres que estão tão fortes assim que aguenta o que esses caras fazem, né? Aí fica perseguindo. Se a pessoa larga dessa outra pessoa, olha, uma arara. Ainda é preta. Caraca, velho. Faz muitos anos que eu não vejo uma arara preta. Mas voltando ao assunto. Aí de repente, essa pessoa te joga todos os venenos que ela tem na boca pra te humilhar, te jogar lá embaixo, acabar com sua autoestima, acabar com seu dia, acabar com seu emprego. Aí qualquer coisa que você fala, lá no meu emprego, vamos dizer assim, passou alguns dias, ele já começa a atacar assim, por exemplo, lá no seu emprego.
Você aconteceu um fato lá tipo assim, você quer desabafar. E só tem essa pessoa para desabafar. Por quê? Ele não deixa você falar com ninguém. E aí o que acontece? Simplesmente você chega lá, ô mosquitinho, deixa a gente em paz. Aí ele começa a chegar em você e falar assim: o que foi? Já tá querendo de novo? Já quer começar de novo? O que você tá fazendo de errado? Fica te questionando coisa que não tem como, em vez de perguntar, não, o que tá acontecendo, meu bem? Fala pra mim. Talvez a gente conversando veja, né? Mas não, tem que ser na bruta, tem que ser, como se diz o meu colega, sem cuspe. Não, aí chega com essa ignorância e você fala, eu tava assim, assim, assado lá e fulano de tal, e fulano de tal. É porque você tem rolo. É porque você tá com rolo. Ou talvez é porque essa pessoa sabe que você é isso aí e pronto, acabou. Já começa a acabar com sua autoestima ali. Ou já depois. Aí com o tempo essa convivência vai virando isso. E você sempre vai rebatendo, vai batendo de frente, vai rebatendo de novo, vai batendo de frente, mas você não quer largar porque você tem uma esperança que aquilo vai mudar e tal, e que ele vai compreender que você não está fazendo isso, que você não faz aquilo. Gente, não espere isso de um narcisista ignorante e arrogante, tá? Não espera. A não ser que você faça essa técnica que eu vou explicar para vocês agora. Aí, de repente, lá acontece algumas outras coisas, na sua vida vira aquele outro inferninho, que aí começa a vir, após talvez uma separação, aquela coisa da perseguição. Você fala, cara, nossa, eu tenho medo, que ele me ameaçou, tal, e não sei o que e tal. E quanto mais você fica com medo, e aí quando você, tipo assim, quando você criou essa situação, você não perdeu, tipo assim, você não perdeu o medo, e aí ele vê isso como o último recurso, que é né, um ataque com a pessoa mais física, né? Um ataque físico. O que acontece? Essa pessoa, ela tá vendo que você é uma pessoa fraca. Para ela, você é fraco. Pode ter certeza. É o que a menina vai fazer com ele quando ela estiver lá na frente. E aí tem outro colega meu que a mulher que ele tinha, que hoje está separado, tá? Porque ele entendeu essas coisas. Ele teve coragem. Ele teve coragem. Porque ela massacrava ele de todos os jeitos, você imaginar. Não deixava falar com ninguém, deixava conversar com nada. E ele era de igreja, né? E ele não era desse jeito. Aí ele ficava só em casa, aí era só no computador, aí do serviço para casa. Aí ele perdeu a vontade de ir para todos os lugares. Aí ela começou a ver que ele não tinha, vou dizer assim, eu não gosto de falar essa palavra futuro, gente, com ela. Porque ela já estava pisando tanto nele, pisando, que ela não viu mais da onde tirar alguma coisa. Como se fosse, vamos dizer assim, não tinha mais recurso. Ela sugou ele até o tutano. E ele acabou com a autoestima, ele acabou com tudo dele. E ele perdeu a autoconfiança nele mesmo. Ele era uma pessoa autoconfiante, alegre, conversava com todo mundo, era um cara que tentava ajudar todo mundo, era um cara que corria atrás das coisas, ele sempre conseguia, ele estava feliz quando estava solteiro, tá? E esse outro colega meu ia virar, se ele deixar, vai virar a mesma coisa. Porque essa pessoa que eu estou observando aí, ela é uma pessoa meio difícil. Mas aí o que acontece, gente? A hora que você percebe que esse relacionamento já está difícil é quando a sua vida está acabada. Sua autoestima está lá no chão. Todas as coisas seriam assim, já não estão mais do jeito que você estava acostumada ou acostumado a ver. E assim, o relacionamento acaba, a sua autoestima, você por completo se destrói.
por uma pessoa que talvez você nem precisaria estar perto, ou muitas vezes soubessem compreender você mesma ou você mesmo, você não precisaria estar passando por essa situação. Isso é uma verdade. Mas as escolas não ensinam, mas, né, os meios, né, de comunicação não ensinam, mas também nas redes sociais ensinam, mas você tem que pagar, né? E é ruim essas coisas, porque até também a maioria das pessoas também não, quando fala que é de graça, não dá crédito. Parece que tudo que você paga dá mais crédito do que ou alguma coisa que você está pagando para fazer um serviço, que aí dá resultado. Gente, para com isso. Tem que parar com isso. Você tem que levantar a mão pro céu quando você acha a solução, pode ser de graça ou não, ou do mendigo que chegou em você e falou alguma coisa, ou de um amigo, ou de uma mãe, ou de um pai. E é compreender os seus traumas de infância, igual eu estava falando, na questão dessa pessoa possessiva que ela se torna. Por que ela se torna possessiva? Porque o passivo, ele tem esse costume de fazer duas coisas. Por exemplo, talvez os dois eram narcisistas, mas aí o que aconteceu? Um cedeu. E aconteceu? Virou coitadinho, virou vítima. Não estou falando que tem que bater de frente. Não, seja maior. É assim que eu estou falando. Isso é a técnica crucial, é você ser maior. O que é ser maior? Empoderado? É ter 300 quilos de arma para lá? Não, cara, talvez com um pedacinho de pau o cara te dá conta de derrubar. Não é isso. É você falar e agir. Ah, eu não sei o que, tá lá brigando de frente a frente. Não, ó, acabou a conversa. Eu falei, acabou. E sai. É uma técnica interessante, não é? De você dar menosprezo pelo que está falando. Então aí ele já se sente o galo, já se sente isso. Mas só que é o seguinte, se você falar isso, eu falei, acabou. É a mesma coisa de a mãe dele tá falando as coisas, o pai dele tá falando isso aí. Você entendeu o que é? Porque vem aquela mente da infância, aquele trauma da infância. Não tô falando isso para você destruir alguém, tá? Eu tô falando isso é porque acontece. E nós, quando alguém dá tipo assim, uma palavra de ordem, tipo assim, uma frase ou alguma coisa de ordem, fulano, para com isso, você está errado. Você vai buscar lá na sua mente quando a sua mãe ou seu pai danou com você por alguma coisinha, ou brigou com você por uma situação feia que você fez, ou nós fizemos, por aí. É aí que está o ponto-chave. É você triscar nessas horas aí, todas as vezes. Falar, não, cara, você para mim é uma criança. Você não melhorou nada. Você só tá com um corpo adulto, mas a mente ainda é criança. Eu vou cuidar de você. É assim que você tem que entender. Você entende como é que é o negócio? Ah, mas pode acontecer que ele fica mais agressivo. Não. A única coisa que ele quer desses traumas de infância é alguém que, tipo, comande a vida para ele, ou comande a vida junto com ele. Não deixa ele fazer as besteiras que eles estão fazendo agora com você. Você entendeu agora, mais ou menos? Mas talvez sim, talvez você não entendeu ainda que isso é trauma de infância. Tudo bem. Mas vamos dizer que você fazendo essa técnica, eu estou te falando porque eu pedi o pessoal para fazer isso com as pessoas que estavam fazendo isso com elas. Gente, 99% calou-se a boca na hora. Calou-se a boca na hora. Eu mesmo, eu tinha essa reação e eu comecei a prestar atenção. Eu tinha essa reação quando... como é que é o nome da pessoa lá? Eu esqueci o nome da pessoa. Ele era um cara muito mais velho do que eu e eu jogava bola. E ele falava,
Júnior, o que eu te falei, cara? Você é bom, cara, mas pelo amor de Deus, cara, faz isso. Toca a bola pra fulano, porque ele também tá aí pra te ajudar. Cara, quando ele falava desse jeito, eu falava, não, ok, beleza, não, vou fazer. Pode ficar tranquilo. Em vez de eu ficar chateado. Eu não ficava chateado por isso. Eu falava, não, agora eu entendi. É pra tocar pra fulano a bola, porque ele tá melhor posicionado que eu. Isso eu tô falando, um entendimento simples. Eu não tô te falando aqui uma coisa estratosférica, não. Não tô falando aqui uma coisa aqui que talvez você vai entender só daqui a 1 milhão de anos. É uma coisa do seu dia a dia. Por exemplo, há uma outra situaçãozinha, é uma técnica também. Você está dentro da sua casa, por algum motivo, você deixou cair alguma coisa em cima do sofá, a sua mulher acabou de limpar. Aí você fala, gente, nossa senhora, eu tenho que correr, tenho que ir ali limpar. Aí você fica com medo da pessoa, a pessoa brigar com você. E algumas não tá nem aí, mas algumas pessoas você fica com medo das pessoas brigar com você porque a sua esposa acabou, cara, sua esposa muito boa, seu esposo muito bom, foi lá, cara, e fez isso aí com tanto amor e carinho, foi lá e fez isso, você fica com medo de falar pra pessoa que fez errado, deixou cair, aí você vai lá, corre, tenta coisar, aí o cara vê que você tá no desespero e fala, o que que tá acontecendo, fulana, fulano? Aí você fala, não, cara, foi só um negócio aqui, mas eu já dá um jeito. E ele já vai ficar com o pé atrás e vai falar, pô, o que essa pessoa fez ali, pô? E ele já vai ficar matutando. Uma hora ele vai descobrir. E quando ele falar isso, quando ele descobrir, ele vai ver que você não é uma pessoa verdadeira. Ele vai descobrir que você não é uma pessoa verdadeira. E para ele, vai ser sempre isso. Você não vai ser uma pessoa verdadeira. Você sempre vai estar escondendo alguma coisa. Essas atitudezinhas que eu tô te falando para você, o narcisista pega isso e acolhe para ela. Tudo, tudo. Seja verdadeiro com esses tipos de gente do início até o final. Para ela entender que você também não vai bater de frente, mas também não é besta de ficar também caindo em joguinho deles. Você entendeu? Essas pessoas agressivas, as primeiras reações delas são coisa que ela mascara. Igual eu falei, ela mascarou isso para ele e soltou isso do nada, porque ela não estava preparada ainda, né? Para a situação que ela achou que estava preparada. Mas ela não estava preparada para aquela reação. Então ela achou que estava preparada para toda a reação e aí simplesmente aconteceu isso e ela saiu fora dela. E ela, opa, calma aí. Aí ela tentou se desculpar, pediu desculpa porque ele falou que ele assustou ela, né? Aí ele falou, ah, mas fulana, uai, precisava disso tudo? É, gente, é complicado eu falar essas coisas, mas nossa, cara, é tanta coisa que eu podia estar falando aqui. Mas por hoje, vamos ficar tranquilo por hoje com isso aqui. Porque, né, é tanto assunto, é tanta coisa que a gente pode estar falando aí durante esse tempo aí que a gente vai ter agora pela internet, né? Então, no nosso canalzinho aqui a gente vai e vamos dizer assim, vamos contando as coisas agora fracionadas para as pessoas começarem a entender algumas coisinhas, colocar alguns questionamentos, igual eu falei sempre, colocar questionamentos naquilo que ela tem como conhecimento. E aí, somar, né, o que eu tenho de experiência durante aí os meus 40 e tantos anos de vida, né? Eu não tenho vergonha também de falar quantos anos que eu tenho, não, gente. Tem gente que tem vergonha de falar, para com isso, bobeira. Ah, a gente não toca no cara, grandes bosta. Você tá ficando velho, você vai cair ali, não importa se amanhã você vai bater as botas ou não. Tem cara novinho aí com 17, 18 anos que bateu as botas. Para com isso. Né? Bobeira. Ah, eu não gosto de mostrar. Você não gosta de mostrar porque você não é uma pessoa verdadeira. Se você fosse uma pessoa verdadeira, você não tinha medo disso. Medo dos outros tá te julgando, tá te falando as coisas,
e você acha que talvez não vai dar certo, por causa que você é assim, assim, assado, as pessoas vão te julgar. Grandes coisas, grandes cocôzinho de frango, grandes cocôzinho de frango isso aí. Bota isso na sua mente, bota isso na sua vida, aplica pelo menos essa tática para você com alguma outra pessoa, fale para alguma pessoa que está passando essa dificuldadezinha, para mudar essa situação dele, ou sei lá, tenta ajudar. Eu estou tentando ver se alguém entende o que eu falo, porque em casa, gente, nossa já ninguém me escuta, ninguém me entende, acha que eu tô querendo brigar, eu sou brigão, e eu fico tentando controlar os outros, e assim, tal. E aí eu era assim quando era mais novo, mas agora eu tento ver, eu vejo que a pessoa tá indo para um caminho ruim, eu tento lá conversar, meus sobrinhos mesmo são outros, estão começando a vidinha deles agora, e eu tento colocar eles no caminho que eles precisam ir, né? Então, a gente tem que estar sempre tentando ajudar as pessoas, mesmo que se talvez você vai, vamos dizer, se contrariar, né? Eu me contrariei bastante com algumas pessoas que eu tentei passar algumas coisas que eu estou querendo aqui para vocês. Só que algumas pessoas não entenderam, acharam que aquilo lá era só o meio de controlar, mas cara, a maioria entrou em vício e até daqueles narcos algumas coisas lá, os ilícitos. Também tive colegas que virou outras coisas também, e a gente sim, né? Na época eu não sabia, mas mesmo assim eu já tinha essa ideia minha de que eu não sou Maria, vai com as outras. Porque essas pessoas Maria vai com as outras que fazem isso. Os narcisistas e os passivos que acham que tudo que acontece na vida ela não vai voltar para você novamente. Acho que aconteceu com fulano, você fez isso para fulano, não vai voltar para você novamente. Não esqueça que a vida são ciclos, que lá no final você vai receber tudo de volta. Hoje você pode ser um narcisista, amanhã você é o passivo dos seus netos, é o passivo dos seus filhos, é o passivo de patrões que te humilham e te fazem você de capacho. Tá ok? Bom, gente, vamos ficar por hoje com esse vídeo, né? Já não faz muito sentido também a gente ficar falando muito sobre isso aqui, porque o assunto é muito vasto, tem há nuances entre isso aí, então a gente vai ter que começar a falar isso de como se fosse conta-gotas, tá? E vai aí trilhando pelo canal, que vocês vão achar algumas coisas interessantes, que vocês vão elucidar o seu dia, talvez, quem sabe, né? Muito obrigado, pessoal. Que as forças de luz estejam com vocês, que todos os seres amantíssimos, que não é só os seres de luz também, que são todos também são do bem, tá? Porque tem seres de luz também que não são muito legalzinhos, não. Abençoe essas pessoas que estão aqui no meu canal, ou no nosso canal, porque meu, não tem nada que é meu aqui, a não ser a minha consciência, que eu acho que é minha. Talvez eu vou ter que voltar para um outro bloco cheio de consciência, então é assim que funciona. Então nós somos donos de nada, nem da verdade. Então, gente, se fizer sentido para vocês, que fique com todos os seres de luz. E não se esqueçam, compartilhe o vídeo, leve esse assunto para mais pessoas. Eu sei que é um assunto simples, mas que elucida muito a cabeça de alguma pessoa que está precisando hoje. E deixa seu like aí no canal, vai ser muito bom, vai ajudar o canal também a chegar em mais pessoas, apesar que eu não sou ninguém, então o ninguém
É muito difícil chegar em algum monte de pessoas, igual podcast, que traz pessoas que têm muita fama, né? Que já conquistaram quase tudo na vida e assim por diante. E se inscrevam aí, cara. Se inscreva no canal, vai ser muito interessante ter sua inscrição, porque é assim que o algoritmo trabalha. A partir da hora que você se inscreve no canal, você está dando ênfase a isso que talvez você ouviu aqui e fez sentido para você, tá? E também deixa também o sininho das notificações aceso aí, porque, rapaz, tem muito assunto pela frente. Eu sei que agora eu tô no começo, mas eu tô no começo do canal, não no meu começo de vida, tá? No meu começo de vida e eu já tô lá na frente. Então, pra mim só tá faltando uma coisa que vai chegar daqui uns dias. Fique com os seres de luz, amantismo, e fica com todas as prosperidades e todos os amores dos seres de luz. E um abraço de alma a todos. Namastê.